Olá, muito boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, nesta quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Nosso programa destaca em São Paulo, Dória, o pré-candidatíssimo da Frente Ampla, da Terceira Via, anuncia liberou geral. Vai flexibilizar tudo como se não tivesse mais pandemia. Em Brasília, o Centrão assumindo aí cada vez uma presença pública maior no comando do governo Bolsonaro. São os preparativos da direita, né, para a guerra das eleições e para a etapa de crise que o país ainda tem pela frente, no momento em que cresce o desemprego, cresce a fome, num dia que nós estamos aqui em meio a uma gigantesca onda de frio, com milhares de pessoas morando nas ruas, no maior sofrimento, como o nosso programa destacou no dia de hoje. Bom, mas o nosso programa vai destacar também a prisão da liderança dos manifestantes que, acusados de terem colocado, incendiado a estátua de Borba Gato. Quem mata, quem fuzila a população pobre, negra, trabalhadora, não acontece nada. Mas protesto, incêndio em estátua, que não sente dor, aí dá até prisão. Nós vamos falar desse tema. Vamos destacar também no programa de hoje as articulações em torno dos novos cargos aí no Centrão e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que não quer nem saber do impeachment, mais de 120 processos de impeachment paralisados aí sobre a cadeira do presidente. Ele quer discutir, está satisfeito em discutir fundo eleitoral, distritão nas eleições e PEC do voto impresso ainda no segundo semestre. Em Brasília também, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro, anulando a condenação bilionária de 37 bilhões, eu até me confundi com o número, mas uma condenação bilionária da Petrobras, devida aí por uma remuneração que não foi paga desde 2007. E a decisão foi suspensa, foi cancelada pelo ministro Alexandre de Moraes, colocado pelo Temer lá no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar também desse tema. Bom, vamos destacar a pesquisa feita por um fundo de investidores que apontou que Lula venceria as eleições no segundo turno com cerca de 20%, 20 pontos de diferença para o segundo colocado. A decisão dos servidores de paralisarem suas atividades no próximo dia 18 contra a PEC 32, também na nossa pauta, no dia de hoje, em que tomou posse o novo presidente do Peru, Pedro Castillo. E nós vamos falar também, abordar esse tema, e destaque também na pauta internacional, que em 6 meses, 75% das vacinas foram para apenas 10 países. Isso mesmo. 10 países do mundo abocanharam 75% das vacinas. Estes e outros temas você vai ter em destaque aqui no nosso resumo do dia, que hoje vai ser apresentado por mim e pelo companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite a todos os companheiros da Causa Operária TV e aqui do resumo do dia. Vamos para mais um debate, né, mais uma discussão das notícias dessa quarta-feira. Ok, quarta-feira muito fria, né? E é só o começo, o pior ainda está por vir, né? Há já muitas cidades aí com temperaturas próximas ou abaixo de zero, mas essa situação vai se generalizar nos próximos dias aí. A previsão da meteorologia é que a gente tem aí o final de semana mais frio com certeza do ano e um dos mais frios dos últimos tempos. Bom, não vamos falar mais na frente dessa situação e saudar aqui o pessoal que está com noite. Já tem gente que me falou aqui que está até assistindo o resumo do dia debaixo dos cobertores, né? Tamanho é o frio aí em muitas regiões do país.
Então, boa noite para você que está nos assistindo debaixo dos cobertores ou não, né? E que as notícias aqui sirvam para aquecer, se não a situação, a temperatura, mas pelo menos a nossa consciência diante da situação e para lutar, para transformá-la. Então, pedindo a vocês todos que já nos acompanhem, que compartilhem aí o link do resumo do dia nas redes sociais, divulguem, convidem os amigos para assistir esse jornal da TV que não tem rabo preso com os governos golpistas, com as empresas capitalistas. Mandando um salve, então, aqui para alguns amigos que chegaram por primeiro aqui para acompanhar a nossa transmissão, mas saudando aí a todos vocês, inclusive aqueles que nos assistem aí na reapresentação, em horários diversos desse o horário ao vivo do nosso programa. Um salve para a Selva Amada, que está aqui conosco acompanhando a transmissão, os membros do nosso canal aqui, a Rosângela Barbosa, Bruno do Espírito Santo, a Cecília Maria, sou eu, o Aurélio dos Santos, a companheira Clenilza Panato, a Ana Matos, muito boa noite a vocês que já estão conosco aí nesse começo de transmissão, o canal Lucenarga, o Tiago Terê, também presente por aqui conosco, o Black Belchior, que mandou o seu boa noite para todo mundo, a companheira Vera Araújo, chegando por aqui, bem como a Renata Diniz, Carlos Augusto, também participando, eles que também são membros aqui do canal da Causa Operária TV, e você pode fazer como eles, todos que estão de verdinho aqui no site, no chat do nosso programa, que são membros, contribuem regularmente com a Causa Operária TV, ajudam a sustentar essa TV combativa e revolucionária. Você pode fazer essa contribuição tornando-se membro do nosso canal e sendo membro ou não, você pode mandar aí a sua contribuição instantânea na forma de figurinha, de sticker, ou na forma também de superchat, né? A sua contribuição instantânea. Fazer como já fizeram aqui, sou eu, e desta vez eu consigo, né? Que chegaram por aqui mandando a sua contribuição para ajudar a sustentar, né, essa TV independente, combativa, revolucionária. O nosso boa noite também para o Movimento ao Socialismo Brasil, Lula candidato. Rudy Raigen, a companheira Natália Araújo também participando conosco, Angelina Dias, e o Rodrigo Silva, né, e o Anderson Marques, a Natália aqui mandando a sua figurinha simpática, sorridente, aí, contribuindo. Muito obrigado, Natália, né, ajudando a sustentar essa imprensa independente, combativa e revolucionária. Pois bem, vamos para a nossa pauta. Vocês continuem mandando aí seus comentários, suas mensagens e suas contribuições fundamentais para levar adiante essa nossa empreitada. Mais do que nunca, nós trabalhadores, né, precisamos de uma imprensa livre, combativa, revolucionária, e a Causa Operária TV é uma ferramenta fundamental nessa nossa luta. Bom, na nossa pauta, quem vai começar é o Caio, justamente comentando aí um tema que ganhou destaque aí agora no dia de hoje, que tem a ver com aquele protesto realizado no último dia 24, quando o protesto mais importante e fundamental de todo foi a tomada das ruas pelos trabalhadores, né, pelas mobilizações que chegaram a mais de 500 cidades, envolvendo mais de 600 mil pessoas, e que foram dominadas aí por uma mobilização combativa do Bloco Vermelho, né, dos companheiros dos comitês de luta, do PCO, da CUT, do PT, de tantos setores que foram às ruas, que querem a derrubada do Bolsonaro, que querem mobilizar, não para fazer um protesto, mas para efetivamente levar à queda do presidente. Mas teve também outros protestos. Um deles foi aí um protesto aqui no bairro, em São Paulo, onde um grupo de ativistas tacou fogo em uma estátua. E a queima da estátua do Borba Gato hoje serviu de pretexto aí, de causa, a prisão de um ativista, inclusive militante do movimento de entregadores de aplicativos, o Paulo Galo. Para falar sobre esse tema,
o companheiro Caio Túlio. Com você, Caio. Exatamente. O companheiro aí, Paulo Galo, né, que é representante dos trabalhadores dos APPs, né? Ele se apresentou hoje, no dia de hoje, dia 28, no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, ao saber que havia aí um mandado de prisão contra ele. Ele se apresentou de livre e espontânea vontade, né? E, no entanto, ele foi detido, né? Juntamente de maneira totalmente arbitrária, e ainda mais arbitrária, foi detida sua esposa, né, Jéssica, que tem um bebê, uma criança de 3 anos, contrariando as disposições legais, né, que impedem esse tipo de coisa. Bom, o Paulo Galo, ele supostamente seria um dos autores, né, da, da ação contra a estátua do Borba Gato, o bandeirante Borba Gato. O fato é que não há nenhum tipo de. Não, é uma prisão política, né? Nós devemos destacar. É uma prisão repressiva contra a esquerda. É a polícia do PSDB, a justiça do PSDB, né? Atuando aí contra a esquerda. Né? Tem gente que quer o PSDB nos atos, por exemplo. Tá aí o PSDB, o que eles fazem. Né? Foi uma ação. Embora a gente tenha críticas a esse tipo de ação, mas foi uma ação política, sem maiores consequências, que não agrediu, não colocou em risco absolutamente ninguém. Né? O Paulo Galo não tem nenhum motivo para estar preso de maneira preventiva, ele não oferece nenhum risco à sociedade a ninguém, não há nenhuma condenação contra ele de nada, de absolutamente nada, né? Não há nenhum motivo. Ele tem todas as qualificações para responder esse processo aí político, né, que a direita está montando contra essas pessoas. Em liberdade, quer dizer, é uma prisão totalmente arbitrária que foge qualquer ordenamento jurídico, como é algo de praxe, né, no Brasil. Você pega uma pessoa, acusa ela de alguma coisa, né, e põe ela na cadeia, sem condenação, sem absolutamente nada. Então, tá aí inclusive a sua própria companheira, que nem participou de nenhuma atividade, né? É, supostamente ele teria participado, né? Mas é preciso ver se é efetiva essa informação. Mas a esposa não teria participado de absolutamente nada, né? Outras pessoas que teriam participado não foram presos, só ele foi preso. Quer dizer, mostrando um caráter persecutório, né, do Estado, do PSDB, da polícia, da justiça PSDBista, né, que todo mundo sabe que no Estado de São Paulo, pelo menos, a justiça ela tem um partido, né? Ela segue determinadas orientações políticas muito claras, né? E a polícia também. E, bom, ele está preso nesse momento, né? É preciso condenar essa prisão política, é um avanço da direita contra a esquerda, contra a mobilização da esquerda, né? Porque isso aí não vai parar nele, evidentemente, vai prosseguir essa repressão, né? Bom, isso por um lado é preciso nos solidarizar com um companheiro que foi preso arbitrariamente pela polícia, pela perseguição da direita, né? Fazer uma campanha pela sua imediata soltura. Não há nenhum motivo legal para que ele esteja respondendo qualquer tipo de inquérito preso, né? Não tem porquê, né? Mesmo porque a ação é uma ação que não envolve nenhuma violência contra ninguém, né? É uma estátua, simplesmente, né? Uma coisa de menor potência, totalmente de menor potencial. Não há nenhum motivo para esse tipo de repressão absurda que é a prisão preventiva de um indivíduo que, inclusive, se apresentou voluntariamente à delegacia para esclarecer os fatos, né? Bom, isso por um lado. Outro lado, a gente destaca, né, que, embora a gente criticou bastante essa ação, porque é uma ação, como se diz, né, combater moinhos de ventos, né? O problema do negro, o problema da mulher e dos oprimidos não tem nada a ver com os bandeirantes, que foram pessoas que viveram no século XVII, XVIII, né? No início da colonização brasileira, quando o Brasil nem era um país ainda, né? Era uma colônia. O problema da opressão do negro, ele está
ele tem raízes atuais, né? Eles tá nesse momento, atuando nesse momento, há várias instituições que são não símbolos da opressão do negro, mas que exercem a opressão do negro e da mulher e de outros setores oprimidos agora, nesse momento, né? E é preciso se levantar contra esses, né? Contra esses opressores, como por exemplo a própria justiça, né? Ela não é simplesmente um símbolo da opressão, né? Ela é a opressão efetiva, como nós estamos vendo aqui no caso do próprio Paulo Galo. Ok, eu queria aproveitar aí a deixa do Caio, né, e destacar aí outras incongruências, né, outros sinais claros do regime de arbítrio e da confusão política que a gente vive, inclusive na própria esquerda. Bom, por um lado, eu começo destacando que o ex-presidente Lula assinalou aí o fato de que a rapidez, né, com que se prendeu o Galo, por fazer um protesto aí diante de uma estátua, né, e mais outras medidas não são adotadas. O Lula falou o seguinte: é de se impressionar a rapidez com que o Estado manda prender alguém por queimar uma estátua, mas até hoje não conseguiu descobrir quem lançou uma bomba no Instituto Lula, quem atirou contra o ônibus da caravana e quem mandou matar Marielle Franco, né? Mostrando que o Estado policial aí só funciona, né, contra a esquerda, contra os trabalhadores. Então Lula saiu aí destacando esse esquema de arbítrio. Aqui mesmo no nosso chat, o Dom Baes destacou, e outras pessoas também assim o fizeram. Prenderam um motoboy. Se fosse um filho de juiz, advogado, qualquer coisa, jamais seria preso. A prisão é porque é um fudido entregador de pizza, né? É isso mesmo. Bom, mas eu queria destacar também um aspecto importante, que é o caráter distracionista e confuso que a esquerda procura dar à situação. Porque nós vimos, por exemplo, nos protestos realizados na Avenida Paulista, uma parte da esquerda, com a qual a gente não tem nenhuma concordância, criticando, por exemplo, as pessoas que fizeram aí o que eles chamam de protestos, piquetes, queimando pneus, queimando lixo, né, como uma forma de protestar, inclusive contra a repressão policial. E aí teve gente da esquerda condenando esse tipo de protesto, né? No entanto, muita gente ligada a essa esquerda que protestou aí as formas de protestos aí queimando, o pessoal aí se defendendo contra a arbitrariedade da polícia, saiu em protesto, defendeu, né, a queimar estátua. Quer dizer, queimar estátua pode, fazer protesto na rua contra a polícia não pode. Nós queremos dizer que nós defendemos aí a liberdade de manifestação, tanto do Alexandre Galo e dos seus companheiros que foram lá protestar, fazer o protesto lá diante da estátua, embora não achando que esse é o meio mais eficiente e político nesse momento, que serve aos interesses dos trabalhadores, do negro, da população. Porque nós não queremos derrubar a estátua, nós queremos derrubar o Bolsonaro, nós queremos derrubar o Dória, né? Esse é o objetivo principal. Tudo que tiver no caminho, né, dessa mobilização, que seja um obstáculo a essa mobilização, estamos de acordo. Vamos derrubar tudo, se for necessário, né? Tudo aquilo que for para cumprir esse objetivo de mobilização contra os golpistas, contem com o nosso apoio, né? Mas nós, de maneira nenhuma, vamos defender aí a repressão daqueles que adotam outros tipos de manifestação. No entanto, tem setores da esquerda que fazem uma demagogia seletiva, né? Como querem fazer média com certos setores, uma política identitária contra as estátuas, apoiam, né, queimar estátua. Mas quando, por exemplo, vem grupos anarquistas, os chamados black bloc, que colocam fogo na rua, na Paulista, na Consolação, aí essa esquerda diz que são vândalos, né, faz coro com a direita. Nós não vamos fazer coro com a direita em nenhum dos casos. Defendemos a liberdade de manifestação daqueles que se manifestam diante das estátuas, mesmo não concordando com isso. Defendemos a manifestação dos black blockers, dos anarquistas,
né, de todos os explorados, pelas mais diversas formas, contra o regime de opressão, e propomos a unidade de toda essa luta, né, em função de uma causa realmente fundamental, que mude a vida do povo. Infelizmente, não é queimar estátuas, né, não é nem derrubar estátuas, é derrubar o governo de Bolsonaro, do Dória, né, daqui dos golpistas que levam a gente a viver nessa situação de opressão e desgraça total em nosso país. Vamos em frente, então, na nossa pauta, mostrando, inclusive, o caráter farsesco desses governos, né, da direita, inclusive dos setores que fingem fazer oposição ao Bolsonaro. O governo Dória anunciou hoje a flexibilização total em meio à pandemia. O estado de São Paulo vai ampliar o horário de comércio até meia-noite e a capacidade de funcionamento, de lotação desses locais, do comércio, para 80%. Nem precisaria tanto, porque com mais da metade da população desempregada, né, é muito fácil você ir nos locais aqui em São Paulo e tem as moscas, está sobrando. Né? E não é um problema da pandemia, é um problema que as pessoas estão sem dinheiro. Né? Mas, para fazer demagogia e mostrando aí a política, a conivência, é a mesma política do Bolsonaro. Isso aí deixa muito claro. O governo anunciou que o horário vai estar ampliado do comércio até meia-noite e a capacidade de ocupação vai ser ampliada para 80%, como a gente disse, a partir de 1º de agosto. Essa política é para levar à reabertura de tudo, para impor uma situação como se a gente já tivesse diante do fim da pandemia. Né? Mantém-se as restrições para o horário noturno, para a madrugada, para mostrar que também essa restrição tem um objetivo meramente de perseguição de tipo moral, social. Né? Obviamente porque não tem aglomeração, nunca teve aglomeração à noite e na madrugada. Né? Mas o governo mantém aí a sua política repressiva. Com isso, o governo quer reabrir tudo, quer reabrir as escolas, né? Quer tratar a situação como se 100% da população já tivesse vacinada e a gente não tivesse ainda numa situação com milhares, dezenas de milhares de casos de Covid no país e também no estado de São Paulo. Né? O Dória foi elogiado aí pelos cínicos por essa medida, por exemplo, como o caso do prefeito do Rio de Janeiro, né, que elogiou, saudou o Dória como pai da vacina, etc, etc. E nós estamos diante, obviamente, de uma medida de campanha eleitoral do Dória para agradar os setores da direita golpista, inclusive aqueles setores que apoiaram o Bolsonaro, e tentar conquistar o apoio desses setores, né, que querem a liberação de tudo. Morra o povo que se dane. Né? Setores, inclusive, das camadas mais altas, da burguesia e da pequena burguesia, que ficaram em casa durante muitos meses e agora estão vacinados, tem aí cobertura médica em hospitais de melhor qualidade, que não é o caso da maioria da população, e que estão se lixando para a maioria da população que não foi vacinada. Né? Dória e outros políticos seguem com aquela política assim, a cada dia eles dizem que estão vacinando mais gente. No entanto, várias cidades do país estão sem vacina e menos de 20% da população brasileira recebeu as 2 doses da vacina. O que mostra que esse clima de dizer que está todo mundo vacinado é apenas campanha para reabrir tudo e deixar a população continuar morrendo. Né? Como nós vamos ver daqui a pouco nos dados da Covid, que é o que continua acontecendo. É a mesma coisa, veja só, chama atenção. A situação é semelhante como reabrir, né, ao funcionamento normal da economia no ano passado, em plena pandemia, porque os índices que nós temos agora, né, não mostram o fim da pandemia, a vacinação não atingiu ainda sequer a maioria do povo brasileiro, né, e dane-se o povo, né, deixa morrer, porque a política deles é recuperar o lucro dos grandes capitalistas. Bom, para mostrar que
a pandemia não acabou, né? O companheiro Caio vai apresentar para vocês os dados de hoje da Covid, que, ao contrário da propaganda cor-de-rosa ou verde-amarela do Dória, né, tentando dizer que está tudo tranquilo e que pode reabrir tudo, mostra outra realidade. Vai lá, Caio. Exatamente. Bom, os dados, rapidamente os dados da Covid. Bom, no dia de hoje, nós tivemos aí, registrou-se, né, 1.344 mortes por Covid-19 aí nas últimas 24 horas. E um dado também alarmante, além do número enorme de mortes, também o número de infectados, né, que hoje superou a marca de 48 mil casos, né, em 24 horas. Inclusive a média móvel dos casos, né, de infecção, ela vem subindo, não há uma tendência de queda, na verdade ela vem subindo, né? A média móvel que compara 7 dias com 7 dias da semana anterior, né? Mostrando que a infecção está se espalhando no país, a gente tem um número muito alto, são quase 50 mil pessoas infectadas por dia, né? Mostrando que a pandemia está em pleno vigor. É, e que ela é altamente mortal. São mais de 1.000 pessoas mortas por dia, né? Diferentemente do que a imprensa capitalista e os governos querem fazer crer, né? Como a gente viu na notícia anterior, né? Que mostra que é uma política genocida mesmo, que eles estão ignorando, né? O massacre da população causado pela pandemia. Outro dado importante destacar, que o Brasil, um triste dado, né? Que o Brasil chegou aí a 553 mil óbitos, mais, né? Passou da marca de 553 mil óbitos, né? É o segundo país com maior número de óbitos no mundo, né? E está entre os primeiros também no número de infecções, com quase 20 milhões de pessoas infectadas desde o início da pandemia. Bom, lembrando que o Brasil só tem apenas 17% da população vacinada até o momento, com as 2 doses, né? É, bom, mostrando aí a política que quando a gente fala, né? E foi muito falado, e é muito falado na imprensa de esquerda, que o pessoal, que esses governos à direita, né? O Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas também o Bolsonaro e a direita que controla os estados, a gente está vendo o caso do Dória aqui, eles exercem uma política genocida. Não é uma força de expressão, né? É uma política mesmo, porque eles não se importam com mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, com 500 mil mortos, meio milhão de mortos. Eles não se importam com 50 mil pessoas infectadas por dia. Não tem nenhuma política de contenção do vírus, né? Até aqueles ensaios, aquelas farsas que eles fizeram no início da pandemia, já não fazem mais, eles não fazem mais nada, né? Então tá aí o quadro dramático, né? A pandemia não passou, ela continua a vigorar, né? E a direita e os governos, a extrema direita bolsonarista, simplesmente ignoram, né, a situação drástica que passa a população brasileira com o vírus. É isso aí. A situação. é, Era como o Bolsonaro falava lá no ano passado, no começo da pandemia, e também muitos setores da direita. Deixa-se infectar, né? É a política de deixar o povo. Eu queria só acrescentar um dado: São Paulo está chegando a 140 mil mortos, né? Tem mais de 400 mortos por dia, e a imprensa golpista e a direita fazendo campanha e fazendo demagogia. Parabéns pro Dória! Viva o Dória! Dória, nossa, que pessoa sensacional. É o cínico, né? É o político sócio do genocídio, sócio maior, né? É sócio majoritário no genocídio com o Bolsonaro, fazendo demagogia, né? E a direita, a imprensa aplaudindo, ampla cobertura da imprensa golpista, e Dória, é bom lembrar, tem aí aliados, né, inclusive dentro da esquerda, que querem o PSDB do Dória, do genocida, do reabre tudo, no meio das manifestações realizadas pela esquerda, pelo Fora Bolsonaro, dizendo que é um aliado importante,
né, na luta para derrotar o fascismo. É você combater Mussolini com Hitler. Né? Essa é a política, infelizmente, de setores da esquerda. Bom, vamos em frente na nossa pauta, não sem antes agradecer aqui ao... Opa, fugiu aqui na minha telinha. Superchat do Rodrigo Silva. Muito obrigado aí pela contribuição do companheiro. Jesus era humano, também contribuindo aqui com a gente, defendendo a greve geral, mandando aí o seu recado. E a companheira Edna Castro, né, mandou aqui a sua figurinha simpática, contribuindo com a gente. Então sigam aí o bom exemplo da Edna Castro, do Rodrigo e do Jesus. Né? Sigam Jesus e contribuam com a gente, ajudem a sustentar essa imprensa combativa, revolucionária, sem rabo preso com nenhum setor da direita golpista, né, seja a bolsonaristas, seja os falsos científicos, né, defensores do genocídio e praticantes do genocídio do povo brasileiro. Bom, indo em frente aqui, o pessoal reclamando que o áudio está um pouquinho baixo. Espero aí que a nossa produção está agindo aí para ajeitar aí se tem algum problema no chat. Bom, na nossa pauta agora, vamos falar do Centrão. Né? Hoje, com a confirmação ontem do nome do Ciro Nogueira, o presidente do Progressistas, para assumir aí o ministério no governo Bolsonaro, ele sai da Covid, ele que era integrante da CPI da Covid, era da ala do bloco bolsonarista. Quem entra na CPI é nada mais, nada menos do que o Flávio Bolsonaro, o senador filho do presidente, vai assumindo aí a vaga na CPI da pandemia, porque ele vai pegar a vaga de o Luiz Carlos Renzer, que a vaga era dele, e foi deixada, aí o PP cedeu a vaga para o filho do Bolsonaro, que é senador filiado agora, nesse momento, ao Patriota, senador pelo Rio de Janeiro, filiado ao Patriota, e vai assumir como titular do colegiado diante da saída do Ciro Nogueira, que recebeu como prêmio o cargo de ministro da Casa Civil, né? E que é bom lembrar que no lugar dele, no Senado, assumiu aí a mãe do próprio senador, né? Que era suplente dele na chapa para o Senado. Quer dizer, tudo em casa. Né? O Bolsonaro nomeia o Ciro, por sua vez, a mãe do Ciro assume a vaga no Senado e o filho do Bolsonaro passa a integrar, agora como membro, em substituição, cessão de vaga feita pelo PP, né? Lógico que aí rolou toda uma negociação para o Patriota, né? O partido agora do senador Flávio Bolsonaro. Bom, está montado um esquema, o Centrão assumindo aí uma maior influência direta, né? O Centrão o Centrão é o seguinte, o Centrão apoia tudo que é iniciativa de direita contra o povo por gosto. Mas, além de apoiar por gosto, ele cobra, né, cargos e verbas para fazer isso. Então, Bolsonaro, que vocês se lembram, na campanha eleitoral dizia que Centrão era um bando de ladrão, está aí, mostrando que nem precisa dizer nada. Né? O Bolsonaro, o capitão, junto com o bando de ladrão do Centrão, preparando aí a ofensiva para se manter à frente do governo, para ir para a disputa, seja na disputa eleitoral, né, para em eleições golpistas se manter no governo, seja para cumprir as ameaças aí feitas pelos militares e pelo próprio Bolsonaro de não aceitar nenhum outro resultado que não seja a continuidade deles no governo. Bom, prova dessa situação de que o Centrão não está satisfeito. O Centrão quer mais. Para falar sobre isso, eu vou passar a palavra para o Caio, ele vai contar aí o que mais o Centrão está pretendendo aí nessa reforma
ministerial. É bom lembrar que o Centrão já ficou com a Casa Civil. O deputado do DEM, do Centrão, o Onix, vai ganhar aí o Ministério do Trabalho, com 87 bilhões de verbas aí do FAT, do FGTS, mas o Centrão quer mais. Com você, Caio, conta aí pra gente. Exatamente. O Centrão, ele tá ganhando mais espaço no governo Bolsonaro, né? É, e ele avança agora sobre a agenda econômica, né? Do Paulo Guedes, né? Há toda uma cogitação. Até o momento não foi, ainda não, o Centrão não conseguiu esse feito, mas de reorganizar o Ministério do Planejamento, que hoje é parte do superministério, né? Da Economia, do Paulo Guedes, que já foi fatiado para o Centrão, com o Ministério do Trabalho, que ressurge agora. É, e o Centrão agora avança sobre, na verdade, o que virou a Secretaria do Orçamento Federal, né? SOF, né? Há toda uma especulação na própria imprensa capitalista se o Centrão vai conseguir, né? Segundo ele, seria uma derrota do neoliberalismo, caso o Centrão se apodere aí da Secretaria de Orçamento e recrie, né? Consiga recriar o Ministério do Planejamento. A situação é bastante delicada porque falta menos de um mês para que o orçamento de 2022, né, o projeto de orçamento de 2022 seja enviado, né, para discussão na Câmara, no Congresso Nacional. Então há toda uma articulação do próprio Centrão para ganhar mais espaço dentro do governo Bolsonaro e o local escolhido, né, para que esse espaço se dê, é justamente avançar sobre a Secretaria de Orçamento, né, conseguindo conquistar essa secretaria, ou mesmo recriar o Ministério do Planejamento, que estaria aí controlado pelo Centrão, né, que coloca o problema para o neoliberalismo. O Paulo Guedes, até agora, ele resistiu, né, com a sua política neoliberal. Ele, inclusive, está enxugando a máquina da Secretaria de Orçamento Federal, né, para, segundo ele, torná-la mais dinâmica, com resposta mais ágil, né? Na verdade, é a política neoliberal que eles querem impor, e eles procuram resguardar também da sanha, né, do centrão dessa direita tradicional, né, que evidentemente tem interesses em se apoderar dessa secretaria de um possível, até mesmo de um possível novo ministério, né, Ministério do Planejamento, que é evidentemente uma secretaria importante que controla o orçamento, né, federal, uma coisa gigantesca, extraordinária. Bom, eu acho que esse avanço do Centrão, né, ele mostra também que a direita, né, porque não é simplesmente que o Centrão está dentro do governo à revelia de outros setores da direita, né? Meio que faz parte, né? A direita meio que mostra que eles estão com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o governo da direita também, né? Eles podem ter sim espaço dentro do governo, né? Eles tentam a terceira via caso necessário, mas o governo Bolsonaro até o momento é o governo da direita, né? Coloca inclusive o problema do impeachment, né? Porque mostrando que a direita não tem interesse real em realizar nenhum impeachment, né? Mas uma encenação como a gente já vem mostrando aqui há bastante tempo. E o fato de a direita entrar com tudo dentro do governo, inclusive procurando se colocar aí recebendo até dois ministérios, né? Porque são dois ministérios que eles ganharam. Eles ganharam a Casa Civil e ganharam o novo Ministério do Trabalho. E agora querem ou uma secretaria importante ou até mesmo um novo ministério, que é o Ministério do Planejamento. Caso isso seja possível, né? Ok. Quem dá mais, o Centrão vai atrás, né? É por isso aí que a ilusão de setores da esquerda de que uma frente com essa direita golpista vai render dividendos para a esquerda e para o povo não é mais do que mera ilusão. Bom,
enquanto atua aí na busca de cargos, né, e procura saciar parte do seu apetite, como acho que disse Jesus aqui no nosso site, Jesus era humano, né, que o Centrão é uma draga, uma boca de lobo por onde escorre o erário público. E essa draga não tem limites, mas tem aí a máxima do Centrão, já na época da Constituinte, que dizia: é dando que se recebe, né, parafraseando São Francisco de Assis. Então, os jornais destacaram hoje também que, enquanto vão conquistando cargos no governo, o presidente da Câmara, do Centrão, o deputado Arthur Lira, né, que é do PP, do mesmo partido do ministro nomeado para a Casa Civil, ele fez aí duas declarações importantes. Primeiro, defendeu, né, ardorosamente, com entusiasmo aí, no dia de hoje, medidas antidemocráticas que estão sendo impulsionadas para o próximo ano nas eleições, principalmente o distritão, né? Ele defendeu, na realidade, toda a chamada reforma eleitoral, que não é reforma coisa nenhuma, né? É uma transformação, um sentido ainda mais antidemocrático do processo eleitoral brasileiro. Tem como um dos aspectos fundamentais a criação do chamado distritão que vai levar a eleição, vai garantir aí, procura criar condições para garantir a eleição dos deputados com maior poder econômico, o que já acontece em boa medida nesse momento, mas a gente já destacou aqui que no Brasil, na realidade, já impera uma espécie de regime distrital, né? Porque os deputados que supostamente, veja bem, seriam representantes do povo, eles não são representantes do povo eleitos livremente pelo povo. Por exemplo, o movimento Sem Terra não pode lançar um candidato para defender os interesses do Sem Terra e fazer campanha por esse candidato pelo país todo, receber voto aí de dezenas, centenas de milhares de Sem Terra, que com certeza teriam interesse em ter seus representantes na Câmara dos Deputados. Não. A eleição é feita em distritos. Distritos atualmente no Brasil são os estados. O que o Centrão é dividir ainda mais esses distritos, né? Por exemplo, fazer com que os 70 deputados federais paulistas sejam eleitos separados em verdadeiros currais eleitorais. Isso aí, distrito é a palavra bonita para curral, né? Dividir o estado em uma quantidade de currais, né? Onde uma parte, num primeiro momento, pelo menos metade dos deputados, sejam eleitos em votação majoritária, ou seja, vai ser eleito ao deputado que individualmente, né, não vale partido, não vale nada, vale campanha individual, de indivíduo, de máquinas eleitorais, para eleger pessoas com forte apoio, né, do poder econômico, dos banqueiros, dos grandes capitalistas, né, que já acontece em alguma medida, né, como eu destaquei em algum país, a situação seria ainda mais agravada por essa reforma. Bom, outra medida defendida pelo Lira foi que no segundo semestre seja encarado como prioridade a questão do voto impresso, né? Ele falou também que a Câmara vai analisar o projeto de privatização dos Correios, quer dizer, tudo que dá para o Bolsonaro, né, para o governo. Quer dizer, não se trata, muita gente procurando apresentar aí uma guerra do Centrão, com, por exemplo, com o Guedes. Não, mas a pauta econômica do Guedes está garantida. Privatização dos Correios está na pauta do Centrão, né? A pauta política da direita, né, o voto distrital é uma reivindicação antiga, por exemplo, do PSDB. Está na pauta do Centrão, né? Quer dizer, tudo que é de gosto da direita golpista, dos militares, de todos aqueles que defendem o regime golpista, está na pauta do Centrão. O Centrão é, digamos assim, um articulador político, né? Tem a guerra das máfias para quem toma essas iniciativas, quem fica com os cargos, quem controla os orçamentos, né? Há uma disputa no momento de crise da burguesia, de crise do capitalismo,
né? O controle do orçamento do Estado digamos assim, há uma luta renhida em torno desse orçamento e o Centrão está procurando aí, né, ocupar o espaço para defender os interesses, os seus próprios interesses e também os interesses de parcelas da burguesia golpista que o Centrão aí, atua em seu favor. É claramente uma indicação de que o governo Bolsonaro está procurando aí afiar suas armas contra o povo na disputa eleitoral. Bom, mas não é só o governo, não é só o Congresso. Tem também o outro pilar do regime golpista, que é o Supremo Tribunal Federal, agindo contra os trabalhadores. E uma decisão de hoje deixa claro aí o caráter golpista, né, de defesa dos interesses dos especuladores internacionais do STF. O Caio vai contar para vocês aí o que o STF decidiu contra os trabalhadores da Petrobras no dia de hoje. Exatamente, Antônio Carlos. Mostrando aí, como você falou, o caráter totalmente arbitrário do regime político golpista, né? Então, no dia de hoje, não foi nem o STF, mas um ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, ele sozinho derrubou uma condenação, né, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que dava ganho de causa para os trabalhadores da Petrobras, numa pendência aí, numa disputa, né, em relação a um acordo salarial. O ministro, que inclusive está em recesso, que o judiciário está em recesso nesse momento, ele furou o seu recesso para anular a decisão de um colegiado do Supremo, do Tribunal Superior do Trabalho e dar ganho e anular essa decisão e dar ganho de causa para a empresa. A questão é a seguinte, né? Em linhas gerais, né? É uma dívida bilionária que a empresa teria com os trabalhadores, que corre desde 2007, quando foi acordado, né, uma remuneração mínima de nível e regime. Bom, a empresa foi lá e passou a rasteira nos trabalhadores e adicionou nessa remuneração mínima de nível e regime também os pagamentos relacionados a adicionais de regimes especiais de trabalho e adicional noturno de periculosidade. Ela colocou tudo nessa remuneração mínima de nível e regime. Praticamente que os trabalhadores foi questionado na justiça, né? Porque isso não seria remuneração mínima, mas seria justamente o adicional, né? Que é absolutamente normal. E isso foi para a justiça e o Tribunal Superior do Trabalho deu ganho de causa para os trabalhadores da Petrobras, o que foi revertido agora por um só ministro do STF, que deveria inclusive estar de férias, né? Bom, a FUP, o Sindicato dos Petroleiros, informou em nota, né, que é uma coisa surpreendente, que um tema desse tenha sido decidido assim de maneira monocrática, inclusive eles ressaltaram, né, durante o período de recesso do Supremo Tribunal Federal, e a FUP cabe recurso, esse recurso vai para o plenário do STF, e a FUP vai recorrer, né, para o plenário, vai recorrer da decisão monocrática e ditatorial do ministro, de um ministro só, e vai recorrer para o colegiado, né? Segundo o Moraes, a empresa, o acordo tinha sido feito dessa maneira, se a empresa se equivocou ou se os trabalhadores se equivocaram, os sindicatos, meio que ele falou, paciência, né? Se você se equivocou que não viu os termos certinhos, então a culpa é sua, né? O acordo está firmado e é isso. Logicamente que não tem nada a ver, não se trata de uma cláusula que ficou escondida e os trabalhadores não viram, mas de um golpe que a direção da empresa deu nos trabalhadores, né? E que, inclusive, foi dado ganho de causa pelo Tribunal Superior do Trabalho. Está aí mostrando aí o caráter totalmente arbitrário, contra o trabalhador, evidentemente, né? Que o regime golpista tem e que participam desse caráter todas as instituições, né? Principalmente a Justiça e o STF.
Ok, é isso aí. 17 bilhões era o valor inicial da causa, né? É bom lembrar, o Alexandre de Moraes, que foi colocado lá no STF pelo Temer, né? Indicação do Temer, ele que integrou os governos do PSDB em São Paulo, está lá. Fala que dizem, né, que os ministros do STF são guardiões da Constituição. Não, tá claro que mesmo de férias eles são guardiões dos interesses dos acionistas da Petrobras, né? Eles esquecem até das férias e correm lá para socorrer, né, os lucros, né, para ferrar com a vida dos trabalhadores, dos petroleiros que tinham direito a receber aí esses valores. E um único juiz do STF derrotou a decisão adotada pelo plenário do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior do Trabalho, né? E agora, queria indicar, só para a gente fechar esse ponto, que o caminho é preciso uma mobilização aí dos petroleiros, né? 17 bilhões não é dinheiro para se jogar fora, né? Tá certo que são de milhares de trabalhadores, não é nenhuma fortuna dividido para tanta gente que teria direito, mas obviamente que para conquistar isso daí e as outras reivindicações da categoria é necessário uma mobilização, né? Sair às ruas e pressionar realmente, né, contra a decisão do ministro golpista, né? E em contrário aí à necessidade e ao direito dos trabalhadores da Petrobras. Bom, em frente na nossa pauta, para destacar depois de toda essa onda de golpistas no Congresso, no Executivo, no Judiciário, uma pesquisa realizada e encomendada por setores do mercado financeiro, né, que apontou que se a eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria as eleições por uma diferença de cerca de 20% de intenção de votos, né? A pesquisa foi pela Futura Inteligência, né, e foi encomendada pelo Banco de Investimentos Molda Mais e foi divulgada justamente no dia de hoje, né? De acordo com o levantamento realizado, num eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente teria 51,3% dos votos e Bolsonaro 30,9% dos votos, como vocês estão vendo aí na imagem que a nossa produção copiou graciosamente aí do Brasil 247, que divulgou aí a pesquisa, nossos companheiros do 247. Bom, a pesquisa confirmou aí também o amplo favoritismo do Lula contra qualquer outros eventuais candidatos. Por exemplo, contra o Ciro Gomes, o Lula, segundo essa mesma pesquisa, também teria 45 contra 25, quer dizer, um desempenho ainda mais pífio do Ciro, e contra Eduardo Leite, 49 a 17, quer dizer, o Bolsogay não se sai nada bem aí num segundo turno contra Lula. E outro candidato testado, é interessante que é a primeira pesquisa que eu vejo testar vários candidatos, né, mostrando aí as alternativas da Frente Ampla. Então, o último dos candidatos testados contra Lula no eventual segundo turno seria João Dória, contra quem, segundo essa pesquisa, né, o Lula teria 50,3% contra 16%. Quer dizer, ninguém faz nem sombra, né, em relação ao Lula. É muito interessante essa maneira como é divulgado esses dados, porque, embora o Lula pareça líder inconteste nas pesquisas, em vários casos ganhando, tendo mais votos do que toda a soma dos outros candidatos no primeiro turno, o que poderia levar à sua vitória num eventual primeiro turno, a maioria das pesquisas faz pesquisa Bolsonaro versus Lula, Bolsonaro versus Ciro, Bolsonaro
quando o candidato que está na frente é o Lula, né? E é contra ele que tem que ser testado aí a possibilidade dos demais candidatos. Precisa ver se, né, não está dado, o que está dado nesse momento é que o Lula lidera as pesquisas. E, portanto, nessa situação, com certeza, nas condições atuais, se Lula for candidato, se não houver um novo golpe para impedir a candidatura de Lula, como aconteceu em 2018, né, Lula estaria com certeza no segundo turno. Mas a maioria das pesquisas apresentam o segundo turno com os outros candidatos, para projetar o Ciro, Dória, etc. e etc. Bom, obviamente esse aí é o grande motivo da preocupação da direita e também serve para esclarecer, né, para os trabalhadores, para as suas organizações, da necessidade de trazer o Lula para as mobilizações. A arma poderosa que é o Lula, né, que assusta a direita e anima a esquerda, anima organizações de luta dos trabalhadores, aqueles que de fato estão do lado dos trabalhadores, né? Então é preciso colocar nas ruas a campanha de Lula, presidente, né, contra a direita golpista e convidar, reafirmar o convite ao ex-presidente Lula para que venha para os atos, para a mobilização, porque ele é uma arma poderosa na mobilização para derrubar Bolsonaro. Bom, vamos para a última nacional, antes da gente entrar na nossa pauta internacional, e eu vou passar para você falar aí da decisão dos servidores em relação à mobilização contra a PEC 32. Vai lá. Exatamente. Os servidores têm uma proposta de fazer uma greve no dia 18 contra a PEC 32, a PEC da reforma administrativa, né, que é da destruição da carreira dos servidores, do serviço público nacional, que vai acarretar aí uma série de transformações terríveis para os servidores, para os trabalhadores e para a população em geral, né? Então, há a proposta de greve no dia 18 e a chamada centrais, né? Mas temos que destacar a Central Sindical dos Trabalhadores Brasileiros, que é a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que nessa quinta-feira, amanhã, dia 29, e na sexta-feira também, no dia 30, haverá um encontro virtual, um encontro nacional de servidores, né, que será virtual, né, que vão discutir aí a campanha e a mobilização contra a PEC 32, e espera-se aprovar nesse encontro, esses 2 dias, a greve, né, do dia 18 de agosto. Bom, eu acho que tem duas questões importantes, né? Primeiro que é fundamental mobilizar toda a categoria dos servidores e as categorias em gerais, não contra a PEC e contra o governo, né? Evidentemente que é uma consequência, né? Se você se colocar contra esse governo, que é um governo de destruição das condições de vida da população e dos trabalhadores em geral, né? E outra questão é que é preciso uma mobilização ampla, né? É preciso sair às ruas, inclusive, né? Fazer verdadeiros mobilização de rua contra essa PEC e contra o governo. É uma necessidade dos trabalhadores, é preciso ir para cima, né? Porque atos virtuais ou uma paralisação sem grande mobilização não vai derrotar o governo. É preciso sair, se somar, inclusive as mobilizações estão ocorrendo, mas está aí. É uma iniciativa importante, né? Preciso saudar essa iniciativa, é preciso aprovar essa greve, ampliar a greve, né? E mobilizar nas ruas contra o governo, contra a PEC 32 e contra o golpe. Ok. Então, antes da gente passar a pauta internacional, vou fazer o nosso momento merchandising aqui do nosso programa. Em primeiro lugar, muita gente já viu aí no programa Análise Sindical, né, mas a nossa corrente sindical nacional, Causa Operária, está lançando, nesse final de semana, vai relançar, né, a revista Análise Sindical, né, a revista que vem aí um debate sobre a mobilização dos trabalhadores
e tem como tema central um aspecto fundamental para a luta dos trabalhadores nesse momento, que é a necessidade de reabrir os sindicatos e sair às ruas para derrubar Bolsonaro, né? Então o pessoal já está fazendo aí a pré-venda da revista, você já pode entrar em contato, encomendar o seu número, tem matérias sobre a luta contra as privatizações, contra a volta às aulas, contra a PEC 32, como foi destacado aí pelo Caio, e muito mais, né? Tem temas importantes aí sobre a história da luta da classe operária. Então, revista Análise Sindical, né, nos próximos dias nas ruas, e já está sendo feita aí a pré-venda para sustentar aí a sua divulgação. Bom, em segundo lugar, eu queria destacar a nossa rifa, a rifa dos comitês de luta, né, já que segue aí a campanha para fortalecer a mobilização dos comitês de luta fora Bolsonaro e continuar produzindo, porque é necessário levar a mobilização para os locais de trabalho, para os bairros operários, e para isso é preciso produzir materiais, panfletos, cartazes e também levar a luta por novas mobilizações. Então está aí a rifa, muita gente já colaborando, mas nós continuamos precisando da sua contribuição. Tem aí o número do Pix, né, na sua telinha, deixa lá, deixa lá. E tem também os números para você entrar em contato, né, e adquirir. E a produção chamou também aí, vou fazer o merchandising da revista Breton, revista do grupo para uma arte revolucionária independente, o Gari, né, que está sendo relançada, tratando aí de temas fundamentais da cultura, né, de um ponto de vista marxista revolucionário. Bom, minutinhos finais, vamos para a nossa pauta internacional. Eu começo destacando a posse do presidente do Peru, né, o Pedro Castillo, que depois de toda uma crise em meio ao processo eleitoral, né, assumiu hoje a posse do governo no Peru e tomou posse se comprometendo com a convocação de uma nova Constituição, né? Bom, primeiro destacar aí que a situação mostrou aí uma crise, né? A crise da direita, que não conseguiu, em meio à enorme revolta popular, né, que se viu aí no Peru contra a direita neoliberal, né, a direita que governou o país com Fujimori, o sócio, né, o irmão siamês do Fernando Henrique Cardoso, né, do neoliberalismo no Peru, junto com Menem na Argentina, expoentes aí da década de 90, nos ataques, nas privatizações contra o povo, e o professor, né, praticamente desconhecido da maioria da população, né, do interior do país, acabou em meio a essa crise, pela falta de alternativas, de nomes com lideranças conhecidas da própria esquerda, sendo eleito aí num processo muito conturbado que durou quase um mês para a promulgação dos resultados, né? Bom, o Castilho acenou aí um programa de defesa de uma nova Constituição, apesar de que desde a eleição ele vem fazendo muitos acenos à direita. Por exemplo, a manutenção da autonomia do Banco Central e, ao invés de é necessário, no meio dessa luta, levantar o problema de uma Constituinte, mas que seja soberana e democrática, onde, evidentemente, prevaleçam a representação e a vontade do povo cubano, diferentemente dos acordos, por exemplo, que foram feitos no Chile, onde a Constituinte está sendo feita em meio a muita crise, mas onde se garantiu que as mudanças só seriam aprovadas com uma maioria de 2/3, né, dando aí, de certa forma, à direita um certo poder de veto, aquilo que interessa à população. Bom, nós vamos acompanhar, vamos falar mais disso aí nos próximos dias, né, porque a direita continua fazendo campanha contra o governo, né, e não se desarticulou. Bom, passo para o Caio, agora vamos tratar das últimas aí de maneira mais rapidinha, mas o Caio destacando aí dados sobre o monopólio da vacina em todo o mundo. Vai lá, Caio. Exatamente, só mostrar o caráter monstruoso, né, do imperialismo mundial,
colocando sobre o ponto de vista da pandemia, né? Então, por exemplo, mais de 3,5 bilhões de vacinas foram produzidas no planeta até esse momento. No entanto, 75%, na verdade mais do que 75% dessas vacinas, elas foram destinadas apenas a 10 países. Quer dizer, mostrando os outros 25% seria para o resto da população do planeta, né? Mostrando o caráter é, monopolista, né, da política imperialista, que é salvar a sua própria economia, não é nem não é uma preocupação com a população de seus países, mas é uma preocupação com a economia, né, com o dinheiro dos capitalistas. Primeiro salvar a sua população e deixar o mundo sem nada, né? A gente vê que, bom, os países, né, a lista dos primeiros países que conseguiram o maior número de vacina, em primeiro lugar nós temos a China, mas que é um país atrasado, mas que conseguiu ter a sua própria vacina, né? Corrompendo aí um pouco com o monopólio imperialista. Depois a gente tem, logicamente, os Estados Unidos. Aí a gente tem também Alemanha, Reino Unido, Japão, França, né, Itália. Quer dizer, os países do bloco imperialista que controlam completamente a vacina, né, a produção e a difusão dessas vacinas. Só destacar também que não é só um problema é, de de monopólio da produção, é um problema justamente de monopólio da produção, não é simplesmente de distribuição, né? Eles impedem que os outros países produzam, né? Para que eles possam, depois de vacinar sua população, vender para os outros países do mundo. Bom, só destacar esse tema, que é um tema importante, né? Mostrando o caráter do monstruoso do imperialismo. E só destacando uma coisa rapidinho, que, por exemplo, a África, o continente africano, que tem aí cerca de 17% da população mundial, recebeu no, das vacinas que foram produzidas em junho, que foram cerca de 1,1 bilhão de vacinas, de doses, no mês passado, desse 1 bilhão ela só recebeu 1,4%, né? O continente africano. Mostrando aí a completa desigualdade, né, e o monopólio do capital imperialista sobre as vacinas. Ok, Caio. Resumo do dia vai ficando por aqui. Deu a nossa hora. Agradecendo aí a participação de todos vocês que nos acompanharam aqui na Causa Operária TV. Continuando pedindo a vocês que divulguem, espalhem o link, né? O pessoal, nosso programa pode ser assistido também, pode ser enviado o link para o pessoal assistir a hora que for possível, que bem entender, né? Como todos os programas aqui do nosso canal. E a gente volta amanhã, né? Às 20h30, quinta-feira, estaremos eu aqui e a companheira Andréa Truz para mais um resumo do dia. Obrigado, Caio. Despeça-se aí do pessoal e encerra o programa. Muito obrigado. Boa noite a todos e até o próximo resumo do dia.